Seguindo aqui com a nossa conversa, elegemos essas três categorias: categoria gramatical de número, a de grau e a de tempo. Para analisar o funcionamento de cada uma delas, vamos passar aqui a uns exemplos. O primeiro é sobre o número, e temos aqui uma frase que diz: o casal dançava alegre. Bom, nós podemos comparar essa primeira frase a uma segunda que diz assim: os casais dançavam alegres. Se nós observarmos aqui, cada uma das palavras desses enunciados faz parte de uma classe em que a categoria número se manifesta. Porque observe, existem aqui as possibilidades de dizer o ou os, mas não existe a possibilidade de que essa palavra não apareça nem no singular, como está aqui, nem no plural, como aqui. Existe a possibilidade de dizer casal ou casais, mas não existe uma outra possibilidade que não seja o singular ou o plural. Existe a possibilidade de dizer dançava ou dançavam, mas não existe alguma diferente disso. Existe a possibilidade de usar alegre ou alegres. Então, nesse primeiro enunciado, cada uma das palavras expressa um número, que é o singular, e nesse segundo, cada uma das palavras expressa um outro número, que é o plural. E como vemos, são classes diferentes, não é? Esse o aqui é da classe artigo, enquanto casal aqui é da classe do substantivo. Dançava, por sua vez, é da classe verbo. Alegre é da classe adjetivo. E em todas essas classes, nós observamos a marca de número, singular ou plural, se manifesta. Compare essas duas frases, esses dois enunciados, a esse próximo. Os casais dançavam alegremente. Aparece aqui um termo em que a categoria gramatical número não se manifesta. Se nós mantivéssemos o singular o casal, seria o casal dançava alegremente. Aqui as demais palavras todas no plural, os casais dançavam e continua alegremente. Quando nós temos uma palavra dessa classe, nós temos aqui um advérbio, nela não se manifesta essa categoria gramatical número. Portanto, identificar como as categorias se manifestam em cada uma das palavras é fundamental para conseguir indicar que essa palavra pertence a determinada classe. Por esse motivo de não expressar número e por outros motivos, nós vemos que essa palavra não está no mesmo grupo do artigo, nem do substantivo, nem do verbo, nem do adjetivo. Não é? As palavras que fazem parte dessa classe ou dessas classes são capazes de expressar número. Outra categoria com a qual vamos lidar é o grau, e nós já vimos que grau é basicamente o normal ou diminutivo e aumentativo, que seriam as variações disso. Para lidar com esse fenômeno, vamos recorrer aqui a um poema que foi explorado em um exame da Unifesp, intitulado Tio, de Ruth do Carmo, no livro Sobre Vida. Meu tio está velho e não entende o que se fala. Ouve menos. Mas está aqui, ali, sentadinho, sem camisa, magro, os pelos do peito esbranquiçados. O meu velho tio olha ao redor. Às vezes trocamos ideias. Tentamos. Bom, aqui é um eu lírico que demonstra seu afeto pelo tio idoso, não é? Comentando que ele está velho, não entende o que se fala, mas está aqui. O que importa, o mais relevante, é que esteja aqui conosco, ali, sentadinho, sem camisa. Nessa palavra sentadinho, se manifesta a categoria gramatical número, grau. Por que grau? Porque, veja, sentadinho, é o exemplo que nós temos aqui em vista, está no chamado diminutivo. Mas a mesma palavra poderia aparecer num grau aumentativo. Se ele estivesse esparramado numa cadeira, poderíamos dizer que ele estava ali todo sentadão. E no grau normal, teríamos sentado. Bom, o que acontece? Cada uma dessas variações tem lá o seu efeito de sentido. Se sentadão daria um efeito, ou construiria um efeito de sentido associado à folga, associado a uma maneira espalhada, como o tio se apresentava, como o tio era visto no sofá, sentadinho, com o diminutivo no contexto, faz referência ao afeto desse eu lírico pelo tio. Né? Diminutivo não é necessariamente o tamanho
não é? Aqui no contexto mesmo, é uma maneira carinhosa, afetuosa de se referir a esse tio idoso. Bom, além do grau, além do número, outra categoria que destacamos na nossa conversa foi o tempo, que vamos ver como se manifesta aqui em uma tirinha da Mafalda, que foi extraída do livro Toda Mafalda. Aqui vem da televisão a mensagem, né? Este foi o nosso telejornal com as imagens de tudo o que acontece no mundo. Mafalda aqui desconsolada. O mundo. Se a gente quisesse colocá-lo à venda, seria bem difícil fazer um comercial convincente. Vamos destacar aqui uma frase. Se a gente quisesse colocá-lo à venda, seria bem difícil fazer um comercial convincente. Como você pode observar, aqui há uma forma verbal do verbo querer, que é essa forma quisesse, e uma outra forma verbal de ser, que é seria. Cada uma delas, né, quisesse e seria, sofreu uma alteração para que o enunciado pudesse apresentar esse valor hipotético. Ou seja, não é que de fato alguém pensou em fazer uma propaganda do planeta, do mundo, para colocar à venda o mundo. Mas para que isso seja tratado como uma hipótese, foi necessário que o verbo expressasse aqui a marca gramatical de tempo. São tempos aqui do passado, são tempos aqui do pretérito, que vão construir esse sentido de hipótese, importante para a reflexão final que Mafalda faz sobre o mundo. Então, o verbo tem como marca fundamental, como marca principal, esse poder expressar uma classe gramatical chamada tempo. Porque é a única palavra da língua portuguesa capaz de fazer isso. É uma maneira de identificar o verbo, identificar se ele sofre alterações para expressar essa categoria gramatical. Bom, levando em conta essa nossa conversa, eu vou esperar agora que você faça também exercícios que exploram essas categorias e com isso continuamos nossa aula. Prossiga aí, pratique.